conosco, em nome de Jesus. Provérbios 10, 22. Ei. Obrigado, querido. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Quem achou, dá glória a Deus. Se você não achou, é só dar uma olhadinha ali para cima. Está lá esse texto maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Eu gosto da versão ACF, que vai dizer assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. João está rápido demais. Aleluia. Diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fazer uma pergunta boba aqui: tem alguém que quer enriquecer aí? Dá um glória a Deus. Tem alguém que quer ser próspero? Diga amém. Eu creio que essa palavra vai nesse sentido. Então, quem sabe até o final dessa mensagem algo não mude aí na sua conta bancária. Se mudar, você lembra da gente, lembra o pastor Tiago aí. Queridos, esse texto foi escrito por um dos homens mais sábios da história, Salomão. E você vai encontrar essa passagem lá em 2 Crônicas, onde o Senhor aparece para ele em um sonho. E nesse sonho o Senhor faz a pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir: pede o que quiseres e te será dado. Imagina um jovem começando o reinado cedo, com uma história incrível do seu pai. Poderia ter pedido tanta coisa, e aqui pelo menos umas 4 ou 5 me vem à mente. Por que não vida longa? Por que não muito maior riqueza do que todos os outros reinos da sua época? Se a gente fizesse essa pergunta para a gente não hesitaria em pedir umas 4 ou 5 coisas terrenas. Pede o que você quiser. Imagina o Senhor chegando e nos fazendo uma pergunta como essa. Salomão, desde já com princípios, ele vai pedir algo que o próprio Deus fica maravilhado, se é que eu posso dizer que Deus se impressiona com alguma coisa. Mas o Senhor ama a resposta de Salomão, porque Salomão vai pedir sabedoria para governar, sabedoria para reinar sobre o povo dele. Ele entendia que o povo não era dele, que o reino não era dele, tudo isso havia sido confiado e emprestado a ele, e ele precisava fazer isso da melhor forma possível. Então ele pede sabedoria, e o Senhor, que sempre é generoso, quando vai abençoar, ele diz: eu não vou te dar só o que você pediu, eu vou te dar ainda mais riquezas, honra e vida, e você vai ter tanta bênção, e você vai ser um dos homens mais sábios que a história vai ver. É maravilhoso esse texto e os ensinamentos que eles nos trazem. Mas eu quero começar meditando aqui com você. Perceba que o ativo mais precioso que você tem é o seu tempo, não é isso? A gente vende, o tempo é tão precioso que você vende ele para a empresa. O tempo é tão precioso que a televisão paga caríssimo para sugar, para pegar um pouquinho do seu tempo, e eles chamam isso de audiência. O tempo é tão importante que há um tempo atrás um pessoal pagou cerca de 5 mil reais para estar num jantar com um coach desses aí. E os irmãos reclamam de ir no jantar para casar, às vezes tem que pagar algum valor. Pagaram 5 mil reais para comer estrogonofe com arroz, para jantar perto do rapaz, para ouvir o que ele tinha a dizer. Olha isso, que maravilhoso, né? Quanto que custaria o conselho de um dos homens mais ricos aqui da terra? Quanto que custa talvez 5 minutos, ou fazer uma pergunta direta pessoal para o Elon Musk, Warren Buffett, ou tantos outros homens pessoas que você pode admirar aqui nessa terra? Tem gente que daria a vida para isso. E a verdade é que nós podemos ter acesso
ao conhecimento de um dos homens mais sábios da história aqui, na Bíblia Sagrada. Nesse texto aqui, você está lendo o texto que foi escrito como conselho de um desses homens. E é esse conselho que nós vamos trazer aqui sobre a nossa vida nessa tarde. Quem está comigo, diga graças a Deus. Então nós vamos fazer algumas perguntas para esse texto. E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos pensando aqui sobre isso. A primeira pergunta que eu faria a esse texto é: o que é bênção? Que bênção é essa que enriquece? Que bênção é essa que não traz consigo dores? E aí, a gente tem tanta definição para essa palavra, mas eu queria compartilhar com você uma definição que o Espírito Santo me deu. A bênção é tudo aquilo que, vindo de Deus, promove vida, paz, direção e crescimento. A bênção, grave isso, a bênção é tudo aquilo que, vindo de Deus, promove vida, paz, direção e crescimento, seja material, emocional ou espiritual. Então fica fácil saber o que é bênção agora. Portanto, a segunda pergunta que eu faria para esse texto é: se agora eu sei o que é bênção, eu preciso então saber o que não é bênção. Porque se a bênção ela enriquece e não traz consigo dores, aquilo que não é bênção não me enriquece, certamente me traria dores. Então, o que não é a bênção de Deus? Como definir aquilo que não é? Eu poderia dizer simplesmente que é aquilo que não vem de Deus. Portanto, é correto a gente afirmar que o que não vem de Deus, ele produz o efeito contrário. Então vai produzir morte. O que não é bênção vai produzir guerra. O que não é bênção vai produzir engano e muitas vezes estagnação. Então, quando a gente afirma que a bênção de Deus é que enriquece, ela acrescenta, ela não subtrai. A bênção ela soma e não diminui. A bênção ela vai te fazer crescer e progredir e não regredir. Diga graças a Deus. Amém. Vai acompanhando comigo, querido. Eu preciso falar algumas coisas óbvias aqui para criar a base para que nós possamos entender esse texto melhor. Então, alguns de nós precisam relembrar o conceito de riqueza. A bênção do Senhor aqui enriquece. Que riqueza é essa? Essa palavra ela está contaminada com o conceito atual que nós temos de riqueza, querido. Se você procurar no dicionário o que é riqueza, vai dizer para você, o Aurélio vai dizer que rico é quem possui. Rico é quem acumula grande quantidade de posses, de dinheiro. E eu amo os meus pastores, principalmente meu pastor, um dia conversando com ele, a gente debatendo de uma forma sadia um assunto, eu disse para ele: olha, essa palavra no dicionário quer dizer isso. Ele falou assim: com todo respeito, meu amado, o Aurélio não sabe de nada. Pastor Derlan falou: o Aurélio não sabe de nada. Depois eu acabei me convencendo, porque o conceito de riqueza, nosso terreno é esse, do acúmulo, de ajuntar, de acumular para si. Mas o conceito bíblico de riqueza, querido, não é acumular. No Aurélio não tem a palavra contentamento junto com a definição de riqueza. Então presta atenção que a riqueza bíblica, ela tem a ver com abundância. Diga comigo, a riqueza bíblica é abundância. Presta atenção, e abundância, querido, não é ter para estragar, não é ter sobrando. Presta atenção, porque é muito importante isso. Abundância é a atitude que excede os limites da escassez. Diga glória a Deus. Abundância é a atitude que excede os limites da escassez. Presta atenção, porque tem gente que tem muito dinheiro, muito dinheiro, mas infelizmente vive depressivo. Então eu tenho que te dizer, é pobre. Porque só tem dinheiro, porque crente é feliz, aleluia, dá um glória a Deus aí se você é feliz, meu irmão. E aí por outro lado tem aquele que ganha pouco e é escasso, é mesquinho, nunca pode ajudar ninguém, então é pobre. Tem um ditado popular que diz: não há ninguém tão rico que não possa precisar um dia de ajuda, e ninguém tão pobre que não possa ajudar alguém, não é isso? O crente ele é enriquecido da bênção de Deus, e às vezes ele só pode ter 5 pães e 2 peixinhos, mas ele sabe que o Deus dele pode multiplicar sobremaneira e usar o que ele tem para atender a uma multidão. Aleluia!
Oh, glória a Deus. Então, com base, nós entendemos o que é bênção, nós entendemos o que não é bênção, e nós entendemos o conceito de riqueza bíblico. Então, observando esse texto, o Senhor me deu aqui alguns conselhos para nós nessa tarde. Quem gosta de conselho aí, dá glória a Deus, né? Diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. É por isso que tem um monte de livro escrito. Aí a gente compra o conselho. Quando você lê um livro, você pode aprender em 2 minutos, ou em 5 minutos, em uma página, aquilo que alguém levou, às vezes, 10 anos para aprender. Então, o conselho é poderoso sobre as nossas vidas. E eu tenho aqui pelo menos 3 conselhos sobre esse texto que eu quero compartilhar com você, que o Espírito Santo falou comigo. Quando a gente lê que é a bênção do Senhor que enriquece, e ela não traz consigo dores, se eu tivesse que te dar um conselho nessa tarde, eu diria para você, o primeiro conselho: cuidado com aquilo que você recebe, querido. Pergunta se veio de Deus ou se não veio de Deus. Nem tudo aquilo que vem para a nossa mão é a bênção de Deus. Nem tudo aquilo que vem e parece bom provém de Deus. Quando Satanás ele quiser te distrair, presta atenção, quando ele quiser te tirar do foco, querido, sabe o que ele faz? Normalmente ele traz para você aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer e como você pediu. A melhor forma de te tirar do foco é te dando um outro foco. A melhor forma de Satanás te tirar do propósito, te tirar do foco, te tirar do caminho, é te colocando em outro caminho que te interesse mais. E eu fico vendo que a Bíblia é repleta desses exemplos. Um deles é a história de Sansão. Quantos aqui conhecem a história de Sansão? Dão glória a Deus aí. Então a gente ganha tempo, porque quando Deus levanta e escolhe Sansão, presta atenção, o que Deus queria? Deus queria um juiz. Deus queria alguém que representasse para o povo a glória da sua força e o quanto ele podia livrá-lo dos inimigos. Agora presta atenção, o que Sansão queria? Sansão queria se casar. Deus queria um juiz, o que Sansão queria? Sansão queria casar, irmão. Casar a todo custo, casar de todo jeito. Agora presta atenção para a gente aprender com o erro dele, para a gente não cometer os mesmos erros, porque quando Sansão ele vê uma mulher dos inimigos, lá em Juízes 14, em casa você confere, ele vê uma mulher do inimigo, e ele diz assim, quando ele vê aquela mulher formosa, bonita, imagina, uma varoa linda, ele olha e diz, é de Deus, só pode ser de Deus, é bonita, gostou de mim, aleluia, então é de Deus. Aí ele pensou assim, olha a estratégia de Satanás, eu caso com ela, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, ainda crio paz com o povo que é inimigo. Ele queria resolver o problema de Deus por meios próprios. Ele queria resolver o interesse de Deus atendendo aos próprios interesses. E isso é perigoso demais, porque a Bíblia vai dizer que ele é enganado posteriormente. Juízes 16, 20, diz assim, Sansão e os filisteus vêm sobre você, e ele acordou de um sono pesado, ele dormiu no colo da mulher, e ele contou e compartilhou para ela aquilo que Deus havia dado de mais precioso para ele, o segredo que protegia a sua unção, e isso lhe custou tudo. E aí o Juízes 16, 20 vai dizer assim, ele diz, eu vou escapar, eu vou lá, eu vou lutar, mas a Bíblia diz, ele não sabia, versículo 20, que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Quem caminha pelos próprios interesses, caminha sem o Espírito Santo, e quem caminha sem o Espírito Santo, caminha sem direção, caminha sem propósito, acaba pegando aquilo que não tem que pegar, trazendo para si o que não devia trazer. E querido, aquilo que vem de Deus parece óbvio, mas eu preciso te dizer, aquilo que vem de Deus não te afasta de Deus. Aquilo que vem de Deus não te afasta de Deus. Cuidado para você não aceitar algo que custe a sua paz, a sua saúde emocional, que custe a sua comunhão com Deus. Cuidado com o que você recebe, nem tudo é bênção. E eu gosto do texto de Romanos 8, 28, que vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem, cooperam para o bem. A bênção do Senhor coopera, a bênção do Senhor coopera. Se não é bênção, não coopera, se é bênção, coopera.
Deixa eu te dar um conselho. Quando você abre a mão para pegar algo que não vem que Deus não te deu, você solta algo que Deus te deu. Quando você abre a mão para pegar algo que não provém de Deus, você está abrindo mão de algo que Deus estava reservado para você. E essa troca, ela pode te custar lágrimas, pode te custar tempo e te custar dor. As emoções de Sansão levaram à ruína. E não é trabalho lembrar, Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Não se deixe levar pela sua emoção, não se deixe levar pelos seus olhos, não se deixe levar pela aparência. Provérbios 4:23, guarda o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Guarda o coração, guarda o que Deus tem te dado, espera no Senhor. O que é de Deus, o que é do Senhor e está reservado para você, vai te encontrar enquanto você caminha. Cuidado com o que você recebe. Na ânsia de enriquecer e de querer para si, você pode pegar coisas que vai te arruinar espiritualmente. Aleluia. Segundo conselho, algumas formas que Deus tem de nos enriquecer e de nos abençoar, muitas vezes, querido, pasme você ou não, eu tinha que colocar isso aqui, é te fazer perder. Algumas vezes, a forma que Deus tem de te abençoar, de te fazer crescer, é te fazendo perder. Quando Deus quis fazer de Abraão um pai de multidões, Ele teve que tirar Abraão da casa de seus pais, o lugar da segurança, o lugar do acolhimento, o lugar da referência que ele tinha. Ele foi arrancado de lá para caminhar em direção à promessa. Quando Deus quis fazer de Moisés um libertador, em plenos 40 anos de idade, ele sai fugido para o deserto. Moisés já era casado, Moisés já tinha filhos, mas ele foge para o deserto sozinho. Ele perde toda a sua casa, toda a sua família, para mais tarde ser restituído e se tornar alguém que libertaria o povo. Então ele passa 40 anos no anonimato, cuidando de ovelhas, até ficar pronto. A matemática de Deus é diferente, irmão. A nossa matemática, 1 mais 1 é 2, mas a matemática de Deus, como perder para ganhar? Como é que às vezes a gente ir para trás significa avançar? Aleluia. Você nunca poderá entender os propósitos de Deus. Isaías 55:9 diz assim: meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Se fosse para você entender, se fosse para fazer do seu jeito, você seria Deus e não ele seria Deus. A ele a glória, a ele a honra e a ele o louvor. Mas talvez você pergunta para mim, pastor, por que perder? Por que perder? E aqui nós vamos mais profundo. E aqui o Senhor talvez vai tratar com algumas pessoas aqui, porque a bênção, presta atenção, por que às vezes a gente tem que perder? Porque a bênção e a maldição, elas não coexistem no mesmo espaço. O primeiro sinal da glória de Deus é a exposição do pecado e daquilo que é errado. Então presta bem atenção na oração que você faz, porque quando você ora para a bênção vir sobre você, sobre a sua casa, o primeiro sinal que ela está vindo é que aquilo que estava oculto, atrapalhando, é exposto primeiro, para depois ser expulso. Então sim, você vai perder primeiro. Por que perder, pastor? Porque alguns lugares, algumas pessoas, ou até algumas coisas, estavam impedindo a bênção de chegar até você. Ah, querido, então Deus vai fazer com que vá embora. E se eu te dar um conselho, deixa ir embora. Se está desmoronando, é porque Ele vai consertar e vai levantar de novo. Se caiu, é porque Ele vai levantar. Se foi embora, deixa. Foi Ele que arrancou, estava atrapalhando. A gente precisa entender isso. Antes da bênção vir, Ele precisa primeiro organizar o espaço. Ah, queridos, é por isso que algumas amizades se vão, porque elas não combinam mais com a nova criatura que você é. Eles querem ver em você a velha criatura, e você mudou, você não está lá mais onde estava, por isso você perdeu. Alguns lugares o Senhor não vai permitir com que você vá mais, porque esses lugares te afastavam de Deus, te traziam o velho homem à tona, fazia você ter vontade de voltar e de ir para trás. Aí Deus vai e arranca.
aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. E aí eu vou perguntar aqui, eu não sei se você vai dizer ainda que quer, mas tem alguém que quer enriquecer com a bênção do Senhor? Diga glória a Deus. Então tem que estar preparado para perder. Aleluia. Se eu pudesse resumir aqui, eu diria para você que a bênção do Senhor, último conselho, a bênção não se pede, a bênção se atrai. Deuteronômio 28, versículo 2, no final do versículo diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Por que eu digo para você? Elas vão vir até você, elas vão te alcançar. E isso aqui é a palavra de Deus. Então, você já reparou que uma casa limpa, ela atrai paz? Uma casa limpa atrai tranquilidade. Um relacionamento sem pendências emocionais atrai um lar de paz. Problemas nesse ambiente são facilmente resolvidos num ambiente de amor. Aí a gente começa a entender o que Deus está falando, porque só a bênção só alcança quem está em movimento. O fluxo de bênção para quando você estagna. Deixa eu lembrar você da passagem de Eliseu e da viúva. O Senhor usou a vida de Eliseu para multiplicar o azeite da viúva, e a Bíblia vai dizer que a viúva, ela vai buscando vasilha. Ele diz: olha, busca vasilhas emprestadas, pega muita vasilha emprestada, porque o azeite vai descer. E a Bíblia diz que enquanto ela estava trazendo vasilhas, o azeite fluía. Enquanto ela trazia vasilhas, o azeite fluía. Mas quando ela parou de trazer vasilha, o azeite cessou. Aleluia. Por quê? Porque o problema nunca foi o azeite, o problema nunca foi a bênção, o problema nunca foi a fonte é infinita, mas as vasilhas acabam. E se não tiver vasilha, não tem azeite. Se não tiver aonde colocar, ele não vai desperdiçar a bênção. E para pedir emprestado, você tem que ter humildade. Ninguém chega pedindo emprestado falando alto, irmão. Para pedir emprestado tem que ter humildade. Deus estava tratando com aquela mulher. Para pedir emprestado você tem que se humilhar. Para pedir emprestado você tem que baixar a cabeça. Para pedir emprestado você tem que mostrar que depende. Você tem que mostrar que precisa. E tem gente que se esconde atrás de uma imagem de que não precisa de nada, de que está tudo bem, quando na verdade por dentro está faltando vasilha, não tem como o azeite cair. E Deus trouxe você aqui nessa tarde para dizer para você: organiza a casa, que a bênção vem sobre a sua casa. Organiza o ambiente, que a bênção vai ser atraída para esse ambiente. Pastor, como é que eu mudo a minha casa? Minha casa está em guerra, a gente está parecendo a Rússia e a Ucrânia. Começa a ter atitude de paz, que a bênção da paz vem. Começa a perdoar, que a bênção vem. Traz vasilha, atrai vasilha. Meu Deus, como é que eu trago? Começa a demonstrar humildade, começa a liberar também perdão, começa a construir essa paz, que a bênção vem sobre a sua casa. Qual é a área ou lugar da sua vida que precisa da bênção do Senhor? Aonde é que está necessitado da bênção de Deus? Quando você olha para esse texto, você diz: eu preciso dessa bênção, eu preciso que essa bênção venha e enriqueça a minha vida. Enriqueça o meu financeiro, enriqueça o meu emocional, enriqueça o meu espiritual. Qual é a área que precisa? Nós vamos aqui nessa tarde atrair a bênção de Deus para o nosso lar, atrair a bênção de Deus para a nossa casa, atrair a bênção de Deus para a nossa família. Presta atenção no que Salomão vai dizer. Uma das qualidades da bênção: ela não traz consigo dores. Opa, o que é a dor, pastor? A dor é um sinal do corpo para indicar que algo não está bem. Aleluia. Então a dor, ela é evidência de que algo está errado e precisa ser corrigido. Aonde está a dor? Aonde está doendo? A Bíblia diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O Senhor não quer que você sinta dor, Ele quer te curar,
E quando a bênção dele vem, ela leva embora toda a dor. E ela traz alívio, traz paz, traz direção, tira toda a confusão, elimina o medo, elimina a escassez e preenche todos os espaços. Pastor, eu estou com dor em certa área da minha vida. Então você precisa da bênção do Senhor. Então você precisa atrair a bênção. Então você precisa ser curado. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo te achou aqui nessa tarde. O Senhor te achou aqui nessa tarde. Eu não sei qual é a dor que você tem enfrentado ou trabalhado. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a área da sua vida que carece da bênção de Deus. Uma coisa eu posso te dizer: o problema não é o azeite, o problema é a falta de vasilhas. Quando você criar esse ambiente, o azeite vem e preenche, e cura, e liberta, e transforma. Então nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus, para que a bênção do Senhor venha sobre você. E você daí onde está, você vai aproveitar esse louvor agora, e você vai apresentar diante do Senhor, qual é a área que está doendo, aonde está a dor, aonde está o descontrole, aonde está faltando a bênção do Senhor. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. O Senhor quer que você viva uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer que você seja curado dessa dor. É a palavra dele. É a palavra dele. Então você não vai orar pedindo a cura. Você vai orar atraindo a bênção para você. Se é perdão que você precisa liberar, perdoa agora. Você precisa pedir perdão. Se é perdão que você precisa pedir, meu irmão, sai correndo desse culto, vai lá e conserta. Qual é a área que você precisa da bênção de Deus? Vamos orar ao Senhor. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai curar vidas nessa tarde. Aleluia. Ele vai enriquecer pessoas em todas as áreas nessa tarde. Em nome de Jesus. Feche os olhos, queridos. Oh, Espírito Santo, começa a trabalhar nesse lugar, Jesus. Oh, Espírito Santo, aonde estiver a dor agora, aonde estiver, ó Deus, a falta agora, visita, Espírito Santo. Vem com a tua bênção e preenche todo o ser. Preenche, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Nós colocamos nas tuas mãos agora, Espírito Santo. Comece a apresentar diante de Deus. Ela vem é você e Deus agora. Coloca diante dele a tua necessidade. Eu creio. Sim, Senhor. Receba as orações feitas nesse lugar. Comece a orar ao Senhor. Fala com Ele. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Cura-nos, Espírito Santo. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Ainda sim, meu Deus. Que a figueira não floresça. Sim, Senhor. E não haja fruto na vide, glória a Deus. E o produto da oliveira me dá. Aleluia. Todavia me alegrarei. Nos alegramos da tua presença, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todavia me alegrarei. Oh, trabalhe, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas. Trabalhe em nosso ser, Senhor. Ainda sim, Senhor. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Eu todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Deixa eu convidar você para estar aqui à frente em nome de Jesus. Tradicionalmente nós ministramos e oramos, então sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus.
Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Vamos colocar diante dEle as nossas necessidades. Vamos colocar sobre Ele o fardo. Se o fardo está pesado, querido, se o fardo está pesado, Jesus ajuda a aliviar nessa tarde, em nome de Jesus. Há poder na oração. Pastor, por favor, os obreiros Pode ocupar toda a frente aqui. Enquanto os obreiros forem ministrando aí, eu quero orar em nome de Jesus, mais uma vez. E diante dessa palavra, querido, você pode usar a palavra ao teu favor, usar a palavra na sua vida. Fala, Senhor, eu quero essa bênção aí. Essa bênção eu quero sobre a minha vida. Eu quero essa bênção sobre o meu casamento. Eu quero essa bênção sobre a minha casa. Eu quero experimentar essa cura. Fala isso para Deus. Eu creio na tua palavra, Senhor. A tua palavra é fiel. Oh, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora e queremos ministrar sobre cada um destes que estão aqui. Senhor, visita cada vida, cada causa. Oh, Pai, cada um que apresenta diante do Senhor uma questão, uma necessidade. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós entendemos a tua palavra. Senhor, e nós queremos aplicar esta palavra sobre a nossa vida. E nós pedimos nessa tarde, em nome de Jesus, perdoa pecados nessa tarde. Senhor, restaura vidas nessa tarde. Restaura casamentos nessa tarde. Em nome de Jesus. Pai, vem com a tua bênção, ó Deus, e habita sobre cada um aqui. Visita a casa agora. Visita o lar, ó Deus. Senhor, esse espírito de contenda, esse espírito de divisão, eu quero repreendê-lo agora. Em nome de Jesus. E declarar um novo tempo sobre teus filhos. Um novo tempo sobre as nossas casas. Um novo tempo sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Nós cremos, recebemos e tomamos posse em nome de Jesus. Começa a louvar o Senhor, começa a se alegrar, começa a receber dele. Oh, obrigado, Jesus. Vem com o teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Atrai a bênção do Senhor para a tua vida. Espírito vem, Espírito vem. Sim, meu Deus. Que teus filhos saiam daqui renovados. Que teus filhos saiam daqui avivados. Espírito vem. Renova a fé, renova a esperança nessa tarde, Espírito Santo. Sim, meu Deus. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém, amém. Coloque a mão no seu coração, ainda de olhos fechados. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu nessa tarde fiz uma troca com o Senhor. Troquei dores, troquei lutas, troquei tristezas, troquei amarras pelas tuas riquezas. E eu estou saindo daqui enriquecido pelo Senhor, pelas tuas bênçãos, no poder do nome de Jesus. Isso, abre o olho, olha para mim, olha. Quero. Isso, é para se alegrar mesmo, isso. Olha, quero compartilhar uma coisa rapidinho com você, que a gente já vai liberar para a gente tomar um café juntos, né? Em espanhol, quando a gente fala que uma pessoa é rica, muito rica, isso quer dizer, pastor Anderson, não está falando simplesmente de riquezas, pode ser de riquezas, mas quando você tem uma família linda, você tem uma família muito rica,
Quando você tem saúde, você tem uma saúde muito rica, Anderson. Quando você tem comida na sua mesa, você é muito rico, porque você faz 3 refeições por dia. Quando você não está num leito do hospital, mas está na casa do Senhor, você é muito rico. Então, riqueza foi ministrado aqui sobre nós, não tem a ver somente com finanças. Então sai daqui declarando: obrigado, Senhor, porque eu sou muito rico. Sou muito rico no Senhor. Estou enriquecido no Senhor. E eu não libero as bênçãos que o Senhor derramou sobre mim nesta tarde. Não libere isso. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Uma das primeiras coisas que Satanás tenta fazer é roubar a nossa fé. Roubar a semente que é plantada no nosso coração. É como se você chegasse de repente ali fora ou amanhã e talvez você tenha uma notícia ruim, talvez você ouve e aí você acha que foi um momento de emoção. Preste atenção, que Deus liberou sobre você essa tarde. Tome posse disso e não libere aquilo que Deus te entregou. Não deixe Satanás roubar. Continue agradecendo. É alguma situação que está muito difícil? Continue dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sou muito rico. O Senhor me enriqueceu nessa situação. O Senhor me enriqueceu nessa área. E mesmo que meus olhos ainda não vejam, eu não vou abrir mão desta palavra. E o Senhor vai continuar mudando a sua história. Amém? Amém. Obrigado, Jesus, por essa tarde especial, essa tarde muito rica, Senhor, muito rica, muito cheia da Tua presença, muito cheia do Teu Espírito Santo, muito cheia de graça e de unção. Jesus, estamos saindo daqui enriquecidos no Senhor e não abriremos mão daquilo que o Senhor ministrou sobre nós. Obrigado porque hoje na minha vida o Senhor enriqueceu o meu casamento, Senhor. Obrigado, meu casamento é maravilhoso, mas ele pode ser melhor. Às vezes as coisas emperram. E obrigado, Jesus, porque hoje o meu casamento foi enriquecido em Ti. Eu não vou abrir mão disso, Senhor. Eu Te louvo, abençoo os meus irmãos para terem uma tarde especial, uma noite especial, um restante de semana especial, para estarem no culto aqui amanhã às 19h30, sendo ministrados mais uma vez por Ti. Abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos sair adorando ao Senhor. Pablo vai terminar com a canção e a gente vai à vontade ali para o nosso café. Deus te abençoe. Dá um abraço aí quem está pertinho de você e vamos tomar nosso café. Quem mandou você parar?